Olá, vamos continuar com esse curso de cefaleias da Neurowiser, que é uma honra estar apresentando para vocês. Na primeira aula eu falei para vocês que o paciente se vê meio perdido e o médico meio perdido também. Vocês que estão fazendo o curso não vão mais estar perdidos, que eu vou ensinar hoje a abordar como nós abordamos um paciente com dor de cabeça. Falei que a classificação da Sociedade Mundial, a nossa classificação, é a nossa estrela guia. Tem a parte das cefaleias primárias, secundárias e as neuropatias cranianas. Nós vemos um paciente, como em outras áreas da medicina, anamnese. Aqui em cefaleia, a anamnese é um elemento capital, onde a maioria dos diagnósticos é realizado, bem como a maioria dos erros é cometida. Se nós deixarmos o paciente falar livremente, quanto tempo ele fala? A média é 4 minutos. Então, deixem o paciente falar. Se for um paciente, eventualmente tem muita coisa para contar, ou eventualmente prolixo, a sua habilidade de médico saberá dirigi-lo. Se o paciente relatar que tem enxaqueca, doutor, eu vim aqui porque eu tenho enxaqueca. Qual a chance de ter enxaqueca? 93%. Você vê como que é fácil, parece fácil, né? 93% de chance, você já tem um diagnóstico. Mas vocês vão ver que tem muito mais a fazer além disso aí. Os pontos cardeais numa anamnese de enxaqueca. A dor de cabeça é progressiva ou não progressiva? Frequentemente eles falam assim que é a mesma cefaleia que tem desde a infância e que piorou a frequência, mas a dor em si, a crise em si, não progride. Aqui, eu só esbocei quando eu falei sobre Ottar-Schosta, mas é muito fácil nós trabalharmos com essas 300 cefaleias, que existem as estritamente unilaterais e as não unilaterais. Exemplo de unilateral é cefaleia cervicogênica. Não unilateral, uma cefaleia por anóxia. E além disso, se ela é contínua ou se ela é recorrente. Esses são nossos pontos cardeais que nós devemos começar, por onde começamos a anamnese. Duração da enfermidade. Na nossa classificação, em medicina pode ser, alguns falam mais de um mês ou menos de um mês. Na classificação, a maioria das condições que nós classificamos em agudas ou recorrentes ou não, são 3 meses, uma duração de doença menor de 3 meses aguda. Subaguda de 3 a 6 meses e crônica mais de 6 meses. Isso é variável, mas são guias para nós termos ideia. De maneira interessante, a palavra crônica, de Cronos, o pai lá de Zeus, que nós já nos reportamos, tempo, muitas vezes é aquela que se mantém por mais de 3 ou 6 meses. Essa é um significado, é uma doença crônica, mais de 3 ou 6 meses. Mas, quando nós falamos de cefaleia, aquelas que recorrem, nós chamamos de crônica quando a pessoa tem mais dias com dor que sem dor. Migrânia crônica, mais de 15 dias por dor por mais de 3 meses. Cefaleia tensional crônica, mais de 15 dias por dor. Então, crônica pode ter 2 significados. Um, que é uma doença que se arrasta ao longo da vida por muitos anos, ou um que acontece em mais dias presentes que ausentes. Na salva, por exemplo, mais de 1 ano com dor, nós chamamos crônica. E a episódica, mesmo que dure 30 anos, tendo crises uma vez por ano, nós chamamos cefaleia em salvas episódicas. Nós precisamos ver o comportamento da moléstia ao longo do tempo. E sim, dores que são presentes o tempo todo e aquelas outras que são recorrentes, que vêm e vão embora. Aí, se for recorrente, nós precisamos ver se é uma recorrência regular ou se recorre com regularidade. Por exemplo, a cefaleia em salvas. Todo verão eu tenho cefaleia em salvas. A enxaqueca é irregular. Fica 4 ou 5 dias com dor, depois fica 1 mês sem dor,
não tem uma regularidade. E essa regularidade, essa ritmicidade pode ser circadiana, sempre a mesma hora do dia, pode ser mensal, como a enxaqueca menstrual, pode ser circanual, como nós já nos reportamos. E muitas vezes, é o que dá nome à cefaleia em salvas, ela se agrupa, fica um mês ou dois com dor, depois fica um ano sem dor. O padrão temporal. Então nós vamos falar mais do padrão temporal. Aqui no pano de fundo em negro são vários padrões. Em azul é o que nós chamamos de cefaleia superaguda. A cefaleia entrovoada. Em menos de 1 minuto, em menos de 5 minutos, ela se torna máxima. Então vocês vão vendo que mais de 90% das vezes, quando termina a anamnese, você já deve ter o diagnóstico. Superaguda. Já para aí, olha, é uma cefaleia entrovoada. Você não vai fazer muito mais, você já tem o diagnóstico aí. Aguda e recorrente. Aguda aqui já não é superaguda em minutos, são horas. A enxaqueca dura de 4 a 72 horas, geralmente 6 a 12 horas, e vai se repetindo. Um padrão, então, aguda, são ataques, e recorrente. Nós temos gente que tem dor todo dia, toda hora, um dia maior, outro dia menor. Seria uma crônica, porque é presente mais dias que 100 dias, e não progressiva. Esse é um exemplo típico, a migrânia crônica. Agora, aqui tem já em tinta vermelha as crônicas que vão piorando. Aqui eu coloquei a intensidade, mas se fosse infrequente, poderia pôr uma porção de raias, depois ficar uma linha contínua. As crônicas progressivas, aqui vivem as doenças secundárias, geralmente lesões expansivas, em vermelho. Com relação à frequência, nas recorrentes, algumas pessoas têm algumas crises ao longo da vida. Tem 3 ou 4 crises de migrânia com aura ao longo da vida, existe isso. Algumas pessoas têm crises ao longo de todo o ano. Algumas pessoas ao longo de mês, 3 ou 4 vezes por mês, outras têm diária, outras têm crises pequenas, 1 a 3 por dia, 4 a 12 por dia, dezenas por dia, crises com segundos de duração, que é isso que eu estou falando. Mas então a frequência é alta também, e cada uma delas, dezenas por dia, síndrome Sunkt, 4 a 12, hemicrania paroxística, 1 a 3, salva, diária, migrânia crônica, tensional crônica, várias horas de duração, enxaqueca, vários dias de duração com aspecto cefaleia tensional, contínua, hemicrania contínua. Então, pela duração e pela frequência, nós já vamos tendo ideia qual a entidade mórbida subjacente. A duração dos episódios, a mesma coisa. Geralmente, quanto maior a duração, menor a frequência. Menos de 5 segundos. Você fala em facada. Facada, todo mundo aqui, vocês vão saber que é muito comum. Ai, é uma pontada ou pontada. Isso, segundos. 5 a 180 segundos é o síndrome Sunkt. Aqui, então, pela duração e frequência, nós vamos ter ideia das modalidades mais frequentes de cefaleia. O modo de início, brutal, terrível, cefaleia entrovoada, uma ruptura de um aneurisma. Doutor, eu estava andando, levei uma martelada na cabeça e perdi os sentidos. Horas ou dias. Algumas moléstias, curiosamente, a pessoa fala, doutor, eu comecei a ter dor aquele dia e nunca mais parei. Isso é a cefaleia persistente desde o início. Algumas cefaleias são precedidas por alterações de humor, outras por fenômenos neurológicos, são as auras. Às vezes, se vier associada à febre, é um sinal de alarme, associada a sinais meníngeos. O modo de início, então, o modo do início, não é a duração da crise, pode ser em segundos, em horas, um dia muito preciso. Cefaleias recorrentes. Eu falei para vocês que algumas têm horário preferencial. Desperta-se à noite por cefaleia. Cefaleia em salvas tipicamente ocorre mais à noite e a cefaleia hípnica. É interessante que todas essas modalidades têm tratamentos específicos e vocês vão estar habilitados isso. Se vocês começarem a perguntar hoje para seus pacientes, vocês vão ver que cefaleia hípnica é mais ou menos constante. Levantar pela manhã com cefaleia
não é uma bandeira vermelha, seria uma bandeira alaranjada. Você nem fica tranquilo, mas também não fica preocupado. Algumas cefaleias pioram o transcorrer do dia, como a cefaleia tensional. Outras têm horários bem definidos, típico da cefaleia insalvas. Estou falando muito de tempo, duração da crise, maneira de começar, frequência, duração. Agora vamos falar um pouco de aspectos espaciais, a localização. Unilateral, estrita ou variável? Estrita, cefaleia insalva, cefaleias trigêmino autonômicas. Variável, enxaqueca costuma ser unilateral ou variável, que é uni ou bilateral. Bilateral, unilateral variável, raras crises de salva, uma vez do lado esquerdo, do lado direito. Uni ou bilateral, tipicamente é enxaqueca. Bilateral são as cefaleias tóxicas, metabólicas, cefaleia por transtorno de homeostase e cefaleia tensional. Vocês veem com esses dados, aqui também nós vamos ver ao longo, por exemplo, cefaleia predominante occipital, uma cefaleia cervicogênica. Dor facial, que não seria bem cefaleia, uma trigêminalgia. A dor orbitária ou retroorbitária, arterite células gigantes, holocrânica, hemicrânica, tudo isso são características que nós vamos ver ao longo do curso que permitem um diagnóstico acurado. A localização da dor, nós já falamos estritamente, aqui são, como nós já reportamos, cada modalidade de cefaleia, um aspecto espacial. Aqui, desses aspectos, as tipicamente bilaterais. Cefaleia tensional por distúrbio sistêmico. A migrânia unilateral não estrita. O caráter unilateral é o que dá o nome à migrânia ou à enxaqueca. Essas são as localizações comuns da enxaqueca. Já não é um hemicrânio, é um pedaço do hemicrânio, periorbitária, temporal ou às vezes predomínio nucal. Unilateral, circunscrita, muito circunscrita. Uma pequena área bem definida do couro cabeludo, 1 a 6 centímetros de diâmetro. É o que dá o nome, é a cefaleia numular. É igual a moeda, só um pedacinho da cabeça dói. Outra extremamente circunscrita, é pontada. Geralmente muda de lado, muda de posição, menos de 1 segundo de duração, não unilateral, localizações variáveis. Agora tem um tipo de cefaleia que em branco é só em um hemicrânio inteiro e contínua. É a hemicrânia contínua, quase todo um hemicrânio. Unilateral, mas bem estrita, localizada, periorbitária, são as cefaleias trigêmino autonômicos. Estrita em parte de um hemicrânio seria a cefaleia cervicogênica. Geralmente ela começa na região central, nucal, mas ela é frontal, é uma cefaleia. Nós vamos até aprender depois o que é cefaleia e dor facial. Restrita a um território nervoso, aqui nós teríamos as neuralgias cranianas típicas, tipo choque. As neuralgias têm esse aspecto em choque e na distribuição do nervo. Aqui tem as cefaleias da rinocinusite, tem que ter uma evidência que é para nós falarmos, que falar que é sinusite, frequentemente sinusite não é a causa da cefaleia, nós temos que ter um diagnóstico bem preciso da sinusite, como nós vamos ver ao longo do corpo. Falei então aspectos temporais, aspectos espaciais, falar sobre a qualidade da dor. Que tipo de dor? Pulsátil é aquela que acompanha o batimento do coração, ou latejante em português. Tem aquela pontada. A pessoa chega no consultório e fala, sentiu uma pontada, como se fosse uma ponta, alguns falam do quebra-gelo, do pica-gelo. Tem uns que falam que a dor de cabeça é em queimação, urente, outros compressiva, é como se tivesse uma morsa apertando, outra arde, outras em peso. Outros falam, doutor, uma dor chata, uma dor aborrecida, isso é bem descrito, ou surda. Outros falam, doutor, uma dor explosiva na minha cabeça. Uma dor, doutora, embaixo eu passo a mão na pele e dói. Doutora, minha dor é profunda, eu não consigo pegar.
ou em choque típico das neuralgias. Falando das dores, agora os sintomas associados. Hipersensibilidade a estímulos. Estímulos são percebidos como mais intensos, desagradáveis ou dolorosos, ou mesmo como dor. Tem gente numa crise migranosa que quando mira para a luz entra a luz, mas a pessoa sente dor. Então nós temos fotofobia, fonofobia, quer dizer, intolerância a sons, a ruídos, osmofobia, intolerância a cheiros. Na maioria dos congressos hoje, os médicos já não vão mais com perfumes, porque há pessoas migranosas que passam mal pela osmofobia. Cinetofobia, não tolera movimento. Sintomas associados, eles são sintomas inequivocamente oriundos do córtex cerebral. Por exemplo, escotomas, parestesias, paresias, alucinações. Sintomas de fossa posteriores, ataxia, distúrbio de consciência, migrânia do sistema aberto basilar, às vezes se manifesta com desmaios. Sintomas neurovegetativos cranianos, síndrome de Horner, lacrimejamento, rinorreia, hiperemia conjuntival, neurovegetativo cardiocirculatório, síncopes, pode ocorrer enxaqueca sincopal, arritmias ocorrem em crise de cefaleia em salvas, neurovegetativo gastrointestinal, náuseas, vômitos, diarreia. Todos nós, neurologistas, somos familiares com esses sintomas gastrointestinais da migrânia. Agora, os fatores desencadeantes. De uma maneira geral, já vou adiantando, dando um spoiler, é importante agir sobre eles, mas muitas vezes não é prático. A minha maneira de abordar o paciente, geralmente, eu quero que a pessoa tenha uma vida plena, inclusive com os fatores desencadeantes, fazendo um tratamento efetivo. Estresse é o maior culpado. 70% dos migranosos falam que estresse provoca crise. Como nós vamos fazer? Pode treinar, lidar com estresse, mas muitas vezes isso não é factível. A pessoa tem que viver assim e ter menos dor. Álcool é o segundo maior culpado. Álcool é um grande deflagrador de enxaqueca. É interessante que o migranoso praticamente ou não se torna alcoólatra. Ele fica com tanta aversão a álcool que enxaqueca tem um efeito protetor da moléstia alcoolismo. Alterações do ritmo do sono, horário de sono irregular, alterações hormonais. Mulheres são 3 vezes mais propensas a ter crise migrânea. E até 75% das mulheres migranosas têm crise no período menstrual. Então, hormônios têm influência. Outros fatores, alterações climáticas. Houve uma época, quando estavam construindo o Estado de Israel, muitas pessoas não conseguiam viver em Israel, depois viram que tinha alterações magnéticas que provocavam crises migranosas. Dieta, há uma longa lista, geralmente é particular para cada paciente. Luminosidade, para alguns, nos países nórdicos, as crianças vão à escola migranosos com óculos, preferencialmente cor-de-rosa, eles achavam que era melhor lente cor-de-rosa. Uso excessivo de medicamentos são precipitantes de crises, odores também. Esforço físico. Nós vamos ver aqui fatores desencadeantes de crise. Nós vamos ver que o esforço físico ou exercício, atividade sexual ou tosse são bandeiras vermelhas em cefaliatria. Postura inadequada, movimentos cervicais, outros estímulos, chupar, mastigar, esfregar o rosto. Mas fatores agora, aqueles eram desencadeantes ou precipitantes. Agora os fatores agravantes, movimentos cervicais repentinos, alterações, a pessoa está com dor que piora de acordo com a postura, ou agacha ou levanta-se, isso são manobras que podem aumentar a pressão intracraniana abruptamente. Então nós temos que levar isto como um sinal de alerta. E os fatores de alívio, ambiente escuro, sem som, sem ruídos. Outras pessoas sentem um alívio e ficar andando de um lugar para o outro na cefaleia.
causa alívio, assim como parece que o autista pode obter algum alívio com aquelas estereotipias. A salva obtém algum alívio assim, ambiente fresco, compressas frias, como os egípcios já usavam, como nós reportamos. Saímos da anamnese, o interrogatório de diferentes aparelhos, aspectos relevantes. Nós temos que ver a saúde geral, se há febre, se há perda de peso, se há dor generalizada. Então, uma perda de peso, febre, são sintomas gerais que levam a que nós prestemos mais atenção. Sinais de sinusopatia, tem que ser bem relevante. Acuidade visual, alterações de acuidade visual são importantes. Sinais neurológicos, nefrolitíase, existem medicamentos de primeira linha de enxaqueca, cuja efeito colateral pode ser provocar nefrolitíase. Hipertensão, nós vamos ver uma aula sobre as relações entre enxaqueca e hipertensão, asma, diabetes. Se a pessoa tiver asma, diabética, nós teremos limitações ao tratamento. Estado emocional é essencial. Nós falamos que reações ao estresse, enxaqueca pode ser reação ao estresse. Antecedentes pessoais, familiares. Nos aspectos, agora no exame físico, o mínimo que nós temos que saber: medir pressão arterial, pulso e ausculta carotídea, fundoscopia. É a única coisa que eu vou pedir para vocês. É muito fácil trabalhar com dor de cabeça. Talvez a coisa mais complicada que vocês tenham que aprender e que é essencial é fazer uma fundoscopia. Por favor, vocês vão dominar a cefaliatria, mas eu peço para vocês aprenderem fundoscopia e examinar os nervos cranianos. Bom, nós falamos então de anamnese, interrogatório de diferentes aparelhos, o exame físico. A pessoa tem dor de cabeça, tem que examinar a cabeça, que é o exame cefaliátrico, o exame da cabeça. Nós começamos, como em outras partes do exame médico, na inspeção estática e dinâmica da cabeça e da região cervical, que a região cervical é passível de provocar cefaleias. Muitas vezes, nessa inspeção, nós surpreendemos cicatrizes cirúrgicas. A pessoa tem uma cefaleia numelar, nem lembrava que machucou ou que teve uma cirurgia e tem dor ali. Ou cicatrizes herpéticas, fica uma neuralgia bem localizada pós-herpética, provocando dor crônica e dor à palpação da cicatriz. A cefaleia numelar, cefaleia em pontadas, pode ser secundárias a isso aí. Posições viciosas da cabeça. Pessoas têm distonia, nós vamos ver a aula de cefaleia por distonia, mas o que é muito comum, pessoa que tem visão monocular, fica uma posição viciosa da cabeça e dá dor no cal e cefaleia cervicogênica. Bom, nós temos que ver, sobretudo essas cefaleias associadas ao pescoço, a amplitude dos movimentos cervicais. Nós, com um simples goniômetro, nós vemos a flexão e extensão, a rotação do pescoço e a inclinação lateral. Isso existem padrões que nós precisamos ver, e, sobretudo, se há assimetrias. A seguir, nós temos que examinar os dentes. Pessoas às vezes se queixam de dor de cabeça de origem nos dentes. O alinhamento dos dentes, a presença de cáries, de abscessos, a extensão da abertura da cavidade oral. Por incrível que pareça, a mão cabe, a primeira falange cabe na abertura da boca ou quase. Ausculta, de rotina, auscultar carótida. A gente ausculta o globo ocular, mas é pouco provável, mas só para preciosismo de semiologia. Percussão dos seios frontais, do seio mastoide, isso é importante. Na região anterior, agora a palpação e pressão digital, no globo ocular. Às vezes a pessoa fala que tem uma cefaleia, mas vocês vão palpar, é o globo ocular que dói. Às vezes é mais enrijecido, como no glaucoma, dá para ver vocês treinando.
Além disso, a região da tróclea. A tróclea, vocês veem nesse canto entre a órbita inferior, a órbita e o nariz, essa região vocês palpam a tróclea. O nervo mentoniano, o nervo supraorbitário, isso, vocês veem, um é a tróclea, o nervo supraorbitário é palpado, vocês vão ver, tem um pequeno orifício, vocês palpem no migranoso, quando há alodínia, você tem muita dor no nervo supraorbitário. O nervo infraorbitário também nós palpamos de rotina. Desses daí, muito importante, região troclear, supraorbitário e infraorbitário. Nós palpamos também o seio frontal, geralmente é colocando o dedo na órbita e apalpando, fazendo pressão para cima. O seio maxilar, na região lateral da face, nós palpamos a ATM, a articulação temporomandibular. O esternocleidomastoide, nós vemos se são simétricos ou não, se tem dor a palpação. A artéria temporal superficial é de rotina, nós temos que palpar. A artéria temporal superficial, às vezes ela está espessada, endurecida, né? Na arterite de células gigantes. Na região posterior, as apófises espinhosas de C2 a C7, necessário que se faça a palpação. O nervo occipital maior, nós vamos ensinar a palpar agora e depois na apresentação. O nervo occipital menor, o trapézio, nós podemos pegar hiperestesia, sobretudo na cefaleia tensional, os pontos miofasciais, a musculatura paravertebral. Muitas vezes o enxaquecoso tem dor neste ponto, mais ou menos na linha da espinha da escápula. As emergências dos nervos. Como que nós fazemos? É fácil. Vocês palpem a apófise mastoide. E o outro ponto fácil de palpar é a protuberância occipital externa. Mais ou menos a 2/3 da protuberância occipital externa entre o mastoide é o nervo occipital maior. E no meio do caminho entre o occipital maior e a mastoide, o occipital menor. Então, temos protuberância occipital externa, mastoide. No primeiro terço, próximo da protuberância occipital externa, occipital maior. Na outra metade, occipital menor. Para nós palparmos o nervo, de uma maneira geral, nós usamos o polegar, mais ou menos palpando superior, palpando, comprimindo para cima, mais ou menos na borda do crânio, vocês vão ver, e há esses pontos de grande dolorimento, que é a emergência desses nervos occipital maior e menor. Isso é essencial saber em cefaliatria. E muitas vezes nós fazemos a manobra Naft-Seeger. Pacientes com hipertensão intracraniana, a compressão das veias jugulares provoca cefaleia. Por favor, vocês estão aprendendo um curso de cefaleia. O exame cefaliátrico é uma pedra angular. Então, hoje, nós vimos como nós avaliamos um paciente de cefaleia. Não é tão difícil assim, não é? Espero que a ansiedade de vocês diminua daqui para frente. Obrigado.